Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. A gente está aqui para mais um encontro do nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico, para a gente dar continuidade à leitura da obra do Bert Hellinger, Conflito e Paz. A gente está na página 121, item Mudando o Ponto de Vista. Aproveito para a gente lembrar que todos os nossos encontros ocorrem nas terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos, e a gravação fica disponível no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. Hoje estamos sob a orientação da Cleusa. Muito obrigado, Cleusa. Como leitora, a gente tem a Regina. E, Cleusa, passo a palavra para você. Boa noite a todos, muito obrigado por estarem aqui e também muito obrigado para quem vai ver depois, né? Hoje a gente tem aqui um desafio de nos aprofundarmos, de entrar em nós mesmos, né? O Bert traz essas coisas às vezes, e essa parte do livro vai chamar bem a atenção para isso. Então vamos fazer uma leitura bem pausada e vamos ter um tempo para poder refletir sobre o que ele está trazendo, tá? A nossa leitora vai ser a Regina, e a Regina tem um dom muito especial para fazer isso. Muito obrigada, Regina. Eu passo para você. Ok. Mudando o ponto de vista. O próximo. Vou propor um exercício a todos que queiram fazê-lo. Podemos fechar os olhos e ficar em paz. Abrimos o nosso interior de par em par e nos expomos ao grande desconhecido, com nossa superfície total. Tornamo-nos pequenos diante dessa grandeza. Pedimos sem palavras. Dizemos sim à distância que existe entre a grande alma e a nossa própria alma. Sentimos, talvez, que essa realidade poderosa é simultaneamente leve. Confiamo-nos a essa amplidão e igualmente a essa pequenez e leveza. Então, nos viramos, deixando-a atrás de nós como um sol que brilha à distância. E agora, olhamos para o que está perto, para o simples, o humano. Eu fiquei emocionada. O alheio. Gostaria de dizer algo sobre os segredos. O que podemos fazer quando, quando soubemos de segredos que não tínhamos o direito de saber? Desculpa. Cito um exemplo simples. Regina, se dá um tempo, respira, sente essa emoção que está em você. Tá? Cito um exemplo simples. Alguém me diz algo. Quando deixo que isso entre em minha alma, percebo às vezes que isso é um fardo para ela. De repente, sinto-me
invadido por algo que não me pertence e não Você quer que eu leia um pouco? eu acho que fiquei com os olhos embaçados aqui, não estou conseguindo enxergar, Cleusa. É a emoção da primeira meditação. Então, É, assim, isso que eu falei para você, dá um tempo, sente ela. E assim, eu não sei se mais alguém está com essa emoção. É muito importante a gente dar esse tempo, né? Eu acho que é importante para todo mundo respirar e sentir essa nossa pequenez diante dessa grandeza, desse grande desconhecido, e colocar ele atrás da gente. eu posso ler novamente, Cleusa? Pode ler novamente, e se alguém tiver algum comentário, a gente não tem pressa, gente. Eu acho que isso aqui é tão profundo e tão importante que a gente não pode passar correndo em cima. Pode sim. O próximo. Vou propor um exercício a todos que queiram fazê-lo. Podemos fechar os olhos e ficar em paz. Abrimos o nosso interior de par em par e nos expomos ao grande desconhecido, com nossa superfície total. Tornamo-nos pequenos diante dessa grandeza. Pedimos sem palavras. Dizemos sim à distância que existe entre a grande alma e a nossa própria alma. Sentimos, talvez, que essa realidade poderosa é simultaneamente leve. Confiamo-nos a essa amplidão e, igualmente, a essa pequenez e leveza. Então nos viramos, deixando-a atrás de nós como um sol que brilha à distância. E agora olhamos para o que está perto, para o simples, o humano. Quando a gente se entrega a esse movimento, algo movimenta dentro da gente. Então, assim, eu acho muito importante nessa hora a gente parar e sentir esse movimento, ver para onde ele nos leva. Até porque na sequência a gente tem um outro exercício meditativo, e a gente precisa estar pleno para poder estar recebendo tudo isso. O meu som está legal para vocês, apesar do barulho de fundo que eu estou tendo aqui? Ótimo. Então, esse segundo texto, eu vou ler
daí você relaxa, ou você lê esse, eu leio a outra meditação. Eu leio esse e você lê a próxima, então. Tá bom. O alheio. Gostaria de dizer algo sobre os segredos. O que podemos fazer quando soubemos de segredos que não tínhamos o direito de saber? Cito um exemplo simples. Alguém me diz algo. Quando deixo que isso entre em minha alma, percebo às vezes que isso é um fardo para ela. De repente, sinto-me invadido por algo que não me pertence e não resta lugar para o que é meu, para o que me convém. Algo semelhante acontece com terapeutas e outros ajudantes que fazem muitas perguntas. Isso lhes traz uma sobrecarga. Talvez por isso se sintam, depois de algum tempo, consumidos e vazios. Eles se deixam encher excessivamente por outras pessoas, com algo que não lhes pertence. Por isso, o caminho que escolho é perguntar o mínimo possível. Isso faz bem à minha alma e me ajuda a preservar a minha força, a preservar minha força. As crianças são às vezes tomadas pelos seus pais como confidentes de segredos que não lhes dizem respeito. Por exemplo, sobre a relação entre seus pais. E também quando os pais confessam aos filhos algum erro. Isso faz mal a eles. Existe um caminho para sair disso. Consiste em submeter-nos a, a uma purificação que nos livre desse segredo. Imaginamos que o segredo sai de nós e volta ao seu lugar. Simplesmente deixo que ele saia e retiro-me para o meu interior. Esse é um dos caminhos. Um outro caminho consiste em expor o segredo a uma luz brilhante, sob a qual ele se desvanece. Isso é apenas uma imagem, mas permite perceber como podemos livrar-nos de algo alheio. Aí vamos dar uma paradinha aí, porque eu acho que para nós terapeutas também isso é assim extremamente importante. A gente vê muitos terapeutas adoecendo por conta desse encher-se do que é do outro. Não estou falando de terapeutas de constelação, mas mesmo psicólogos, terapeutas florais adoecendo, porque na realidade eles estão se enchendo do que é do outro, né? Não conseguem manter. E tem situação que você vê e não pode interferir, né? Mas, assim, eu me lembro, lá na Alemanha, uma consteladora, uma menina da Rússia, na, num, num horário que tinha de perguntas e respostas, né? Ela comenta que ela estava adoecendo depois do trabalho. A Sofia respondeu para ela assim: pare de trabalhar. Né? Tipo assim, porque se você está adoecendo, você não está fazendo a coisa certa. Né? Então, eu não vejo assim, você está adoecendo, você não está fazendo a coisa, você está pegando mais do que você pode, que a sua alma pode segurar. Né? Então, aprenda a deixar, né, com o outro o que é do outro e sair do campo só com o que é seu. Né? Então, isso eu acho uma coisa assim, fundamental. Né?
E essa escolha do Bert, que é de perguntar o mínimo possível, né? Que também eu acho assim, muito importante para a gente estar refletindo, né, no nosso dia a dia. Porque quanto menos eu souber, menos eu vou deixar entrar em mim da história do outro, né? Não sei o que vocês têm para colocar sobre isso. Tem alguma coisa, Eurico, para contribuir aí? Olha, esse trecho, esse segundo parágrafo, onde ele fala: as crianças são às vezes tomadas pelos seus pais como confidentes de segredos que não lhes dizem respeito. Por exemplo, a relação entre os seus pais. E no sábado passado, próximo passado, eu atendi uma jovem, uma cliente de 24 anos. Ela havia sido recentemente diagnosticada com transtorno bipolar e somente muito recentemente ela foi buscar um diagnóstico psiquiátrico, buscar uma ajuda psiquiátrica. E o psiquiatra recomendou que ela buscasse também a terapia, e foi assim que ela chegou até mim. Mas quando eu pude conhecer um pouquinho da história dela, ela compartilhou que desde os 7 anos de idade, ela vinha sofrendo com vários surtos, de raiva, crises de raiva. Ela espremia pasta de dente, ela mastigava o sabonete, quebrava todo o sabonete com os próprios dentes. Ela era tomada por um movimento de muita dor, de muita raiva. E aí eu perguntei para ela o que aconteceu, o que acontecia naquela época, naquele tempo. E aí ela compartilhou um pouquinho sobre os pais. Os pais eram muito semelhantes um ao outro, eles eram muito impositivos, havia muitos conflitos entre os pais, eles haviam muitos enfrentamentos. E um momento, quando ela tinha 7 anos, a mãe teve um caso extraconjugal. E a mãe levava ela para esses encontros dela com esse parceiro dela fora do casamento, levava a filha, então de 7 anos. E ela disse que foi a partir daí que ela começou a ter ela usou a palavra surtos, né? Essas crises de raiva, jogar as coisas na parede, quebrar. E, e foi a partir dessa participação nesse, entre aspas, segredos aí, que era segredos entre ela e a mãe com relação ao pai. E ela disse que tinha muito medo, porque o medo dela, como o pai era mais calado e era violento, qual era o medo dela? É que o pai viesse causar algum dano muito grande para a mãe, viesse a machucar a mãe, bater na mãe. E ela se lembra também que houve muitas oportunidades em que ela foi questionada pelo próprio pai, né? Se ela sabia de alguma coisa, se ela tinha alguma coisa que ela soubesse sobre a mãe, e ela sempre sustentou esse segredo. Muito recentemente, agora já, né, aos 24 anos, há um ou 2 meses atrás, ela teve outra crise porque novamente a mãe vinha nesse movimento de ter uma relação extraconjugal, e aí ela confidenciou, compartilhou comigo que ela teve uma crise a partir do momento em que a mãe falou para ela que ia sair com essa pessoa com que ela estava tendo um relacionamento, mas que se o pai perguntasse, era para ela responder que ela tinha ido para casa da tia. E foi a partir daí que ela teve a última crise, e por isso que ela foi buscar esse diagnóstico psiquiátrico e veio para a terapia. Então, esse trecho aqui, que ele fala que as crianças são às vezes tomadas pelos seus pais como confidentes, né? De segredos que não lhe dizem respeito sobre a relação deles, e quando os pais confessam aos filhos algum erro, isso faz mal a eles. Isso, assim, esse
trechinho aqui imediatamente me reportou a essa experiência que eu tive com essa jovem aí, e o quanto isso que está aqui escrito pelo Bert Hellinger se trata de uma verdade, né? É um peso muito grande, gigantesco para uma criança de 7 anos, ela se vê envolvida aí nas questões entre os adultos. Foi, foi um primeiro atendimento que eu fiz para ela, nem foi possível fazer uma constelação com ela ainda nesse momento, porque ela estava muito mexida. E o que acontece com ela, quando ela entra nessas crises, ela faz várias coisas que ela não gostaria de fazer, quebra coisas, se machuca, se fere, e aí depois, posteriormente, para ela vem a culpa. Então ela passa um longo período imersa na culpa, e quando ela sai, acontece um fato semelhante e desperta para ela tudo aquilo que ela experienciou na adolescência, na infância, vamos dizer, aos 7 anos de idade, e isso se estendeu por vários episódios da vida dela. Então, é uma conexão muito grande com esse atendimento que eu fiz no sábado próximo passado, com o que está aqui no livro, é uma grande verdade, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu gostaria de fazer uma observação. Eu atendi há muitos anos atrás uma menina que a mãe, ela era pré-adolescente e a mãe fazia confidências também, confidências de queixas, né, do casamento, enfim. E ela se refugiava na igreja. Olha que sorte dessa família, né? Porque ela, para não ficar em casa, ela disse que passava horas e horas fazendo coisas para a comunidade, para o movimento da igreja da comunidade, porque ela não queria ficar em casa, para não escutar o que a mãe queria contar para ela sempre e tanto. Então, eu costumo dizer para os pais, assim, às vezes, você colocaria um saco de 60 quilos nos ombrinhos dos seus filhos? Porque é o que eles ficam, é o peso que eles sentem quando eles têm que guardar um segredo de um para o outro, um segredo da família. É muito pesado para a criança, né? Basta dizer, não conta para fulano, não conta para sua mãe, não conta para o seu pai, ou vai lá e diz para o seu pai alguma coisa, é muito pesado, né? Então, realmente, Eurico, acho que as pessoas não têm muita noção, né, do peso que é para um filho saber coisas da relação dos pais, né? É muito pesado. E eu gostaria de fazer uma outra observação também sobre o que a Cleusa falou, que a parte inicial ali, quando o Bert diz que se deve perguntar o mínimo para não ficar com excesso de informação do que vem, né, do cliente, e também para que a gente fique no essencial. Porque se a gente pergunta muito, a gente entra numa amplitude de temas. E quando a gente pergunta o essencial, e espera, e aguarda, e se expõe ao campo, aí pode vir o inesperado, podem se revelar, então, realmente as dinâmicas ocultas. E a gente não corre o risco de seguir um raciocínio e uma sequência lógica, saindo do campo, né, com isso. Essa coisa dos pais colocarem os segredos nos filhos é muito complexo e assim o reflexo disso, né, na vida adulta é muito grande, né? E, e às vezes a criança absorve um segredo mesmo que não seja colocado, né? Então, eu me lembro de uma vez que eu atendi uma jovem, não era tão novinha, não, ela devia estar entre 30 e 40 anos, já tinha, não fiz pouca pergunta, depois é que eu fiquei sabendo de histórias que ela já tinha tentado suicídio algumas vezes, mas na hora que a gente abre o campo, ela está entre dois irmãos abortados.
né? A mãe fez um aborto antes dela, teve ela e fez um aborto depois. Então, ela não se sentia no direito de viver. E a mãe era muito... E a mãe estava presente na constelação, e ela dizia assim, eu abortei mesmo, eu não me arrependo e eu não assumo a responsabilidade disso. Mesmo ela vendo que o que trouxe a filha dela até ali estava relacionado com essa atitude. Então, assim, são situações muito delicadas e bem complexas. Então, tipo assim, um resumo da história é que ela não se sentia direito de viver, já que um antes dela e um depois não puderam nascer. Né? Daí, colocando a fila dos irmãos, ela praticamente estava abraçada com esses dois irmãos abortados. Né? Então, crianças é muito complexo, porque tem a carga que os pais colocam conscientemente, entre aspas, né? Principalmente quando tem separações e fica essa briga de coisas do cotidiano e a criança envolvida, né? O pai não dá pensão, o pai não faz isso, o pai não vem buscar. Então, tudo isso é um peso muito grande para a criança. E tudo isso vai ter um reflexo na vida adulta dela. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e tentar alertar esses pais, né, para esse peso que eles estão colocando em cima dessas crianças. E daí não como terapeuta de constelação, no balcão da farmácia. Eu fico vendo, é como se a gente tivesse hoje um grupo de pequenos ditadores. Porque acho como eles absorvem toda essa carga de conflitos familiares, eles começam a mandar nos pais. Eles agem como pequenos adultos maiores do que os pais. Isso no tempo que eles chegam ali para entregar a receita e pegar o remédio. Você fica vendo o comportamento e fica assustada com o que vai ser disso no futuro. Né? Então, as nossas crianças elas estão assim, muito sobrecarregadas, porque os pais não têm tempo, porque os pais vivem em conflitos e não sabem lidar com os conflitos, e elas fazem parte de tudo isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ou a gente vai seguir? Então, eu vou ler a próxima, tá bom? A fonte da vida. Vou propor-lhes um pequeno exercício. Imaginemo-nos divididos ao meio. Do lado direito, sentimos nosso pai. Atrás dele, percebemos seus pais. Atrás desses, seus avós. Mais atrás, seus bisavós. Abrimos-nos a essa fonte da vida que nos vem por intermédio desses antepassados e flui para dentro de nós. Sentimos a sua força. Podemos ir mais longe na sucessão das gerações. Todos esses antepassados dominaram e preencheram a vida. Eles a tomaram e passaram adiante. Agora, eles nos apoiam. Sentimos o calor que flui para nós com sua força. Sentimos, talvez, uma diferença entre esse lado e ou outro, onde ainda falta uma conexão. Vamos respirar essa força que flui para nós através da nossa linhagem paterna. Vamos sentir o quanto essa linhagem está dentro de nós, desse nosso lado direito.
Então, voltamos nossa atenção para o lado esquerdo e sentimos nossa mãe. Atrás dela, percebemos seus pais. Atrás deles, seus avós, seus bisavós, seus trisavós. Uma ampla e imensa rede bifurcada. Tudo isso repleto da força da vida, que, vindo de longe, por meio desses antepassados, flui sobre nós e para dentro de nós. Agora percebemos como confluem as duas correntes da vida, a paterna e a materna, formando uma unidade em nós, uma unidade inconfundível. Sentimos seu calor e sua força. Talvez sentimos também que essa força se represa e quer fluir de novo através de nós, para os nossos filhos e para as tarefas a serviço da vida. Nessa corrente, podemos também colocar alguma doença, seja qual for. A doença interrompe, às vezes, a ligação com a corrente da vida. Ela nos faz consciente de que algo foi interrompido e quer que transponhamos essa ferida. Quando pressionados por ela, restauramos a conexão, a doença preencheu o seu sentido. Respirem bem fundo e sinta essa força que vem nessa corrente da vida. Leve essa força para dentro de cada um. Quando sentir seguro, quem tem filhos, passe ela para frente para os seus filhos, para os seus netos. E digam um sim diante desse grande mistério. Sim. Porque todos vocês existiram, nós estamos aqui. Sim. Quando vocês estiverem prontos, a gente continua. Ana, tudo bem com você? Todo mundo bem? Alguém quer fazer algum comentário, trazer alguma coisa?
Cleusa, eu faria uma contribuição nesse sentido. Ele fala aqui no último parágrafo que nessa corrente podemos também colocar alguma doença, seja qual for. A doença interrompe, às vezes, a ligação com a corrente da vida. É interessante a gente refletir também que quando a gente fala de doenças, a gente fala de sintomas. E sintomas vem do grego, da palavra grego sintos, que quer dizer indícios. Então, quando a gente tem um sintoma, quando a gente tem uma doença, é um indício de que a gente precisa olhar para alguma coisa. A gente está tendo ali um indício de algo que talvez precisa ser olhado, que a gente precisa tomar consciência e transpor essa ferida. Então, vale sempre a gente refletir que, às vezes, os sintomas, as doenças, eles não são tão ruins, algo que a gente queira extirpar, algo que a gente queira eliminar, mas sim algo que, às vezes, está trazendo um indício de que alguma coisa precisa ser vista, alguma coisa precisa ser olhada, a partir até da própria origem da palavra sintomas, né? Então, seria isso. Isso é uma coisa que é muito complexa, né? E às vezes eu fico me perguntando na minha profissão, assim, que começou essa ampliação do olhar lá atrás, quando eu escolhi trabalhar só com homeopatia floral, né? Que já vê além dos sintomas, né? Dentro das definições do criador da homeopatia e da terapia floral, a doença é o sinal de conflito entre a sua alma e a sua personalidade. Então, qualquer sintoma é para te levar à reflexão. E no dia a dia você vê as pessoas, elas só querem se livrar dos sintomas, elas não querem parar para pensar no que o sintoma quer dizer. Ela só quer um antidor, um anti-inflamatório, um antibiótico, um antitérmico. Então, assim, é terrível, porque chegou um momento, está chegando um momento que eu vejo que eu não vou mais conseguir trabalhar na farmácia daqui a um tempo, porque isso está me incomodando muito. Porque você sabe que vai muito além. Só que a mídia só alimenta esse lado, é o anti. Você toma um antidepressivo, você toma um anti isso, um anti aquilo, e está tudo certo. E as pessoas estão cada dia mais doentes, né? E o sistema não faz nada para que seja diferente. Então, a gente é tipo assim, quem tem essa visão diferente nesse meio acaba ficando perdido. Você quer saber? É que eu me sinto, às vezes, assim, um peixe fora d'água. O que eu estou fazendo aqui? Né? Porque eu não sou comerciante de remédio, eu sou farmacêutico, eu sou profissional da saúde. Eu estudei para promover saúde, mas as pessoas não querem promover saúde, elas querem se livrar dos sintomas, e ponto. Mas, Cleusa, veja bem, que sorte que você está nesse lugar, porque você pode ser um sinalizador. O que as pessoas vão fazer com isso é maior do que nós. É, Mas com poder encontrar você e você poder dar esse sinal de que a doença, o sintoma reflete, traz uma mensagem para ser olhada, já ia semear coisas lindas no coração das pessoas. No solo fértil vai germinar, né? Então, assim, é interessante, Regina, que tem solos férteis, sim, mas a porcentagem é que assusta, porque tem pessoas que você fala e, assim, às vezes você joga a semente e está tudo bem, e algum tempo depois a pessoa te traz um retorno. Assim, você falou tal coisa e eu mudei minha atitude a partir daí. Mas a grande maioria não, né? Na grande maioria, isso às vezes reflete como uma chatice. E aí você olha para e É. cada um que você conseguir tocar estará sendo dentro da sua missão. Não Né? precisa de porcentagem, né? Então, assim, é muito interessante isso, né? Porque faz muito tempo que eu estou ali atrás daquele balcão
e com essa visão ampliada, né? No começo ainda, assim, quando eu optei por homeopatia, eu digo assim, a gente era muito jovem ainda, achava que ia mudar o mundo vendendo homeopatia, vendendo fitoterápicos, e depois você vai vendo que não é nada disso, que a coisa é muito mais profunda, né? Então, assim, é um desafio. É um desafio você ser profissional da saúde e querer promover saúde num mundo onde o comércio da doença é mais forte. Mas alguém tem alguma coisa para falar? Eu, Juliana. então, quanto à homeopatia, eu fui criada com homeopatia, eu não tomo remédio, não sei nem nome de remédio nenhum. E esses dias minha amiga falou assim, eu tô mal, não sei o quê, fui fazer uns exames, meu irmão, que é médico, me deu remédio, eu falei, eu tô com 37,7 de febre, já tomei 30 gotas de não sei o quê. Eu falei, certo. Então, assim, mas para mim, se eu tomar um remédio desse, eu passo mal. Aliás, eu fui parar no pronto-socorro uma vez que eu tomei um Dorflex, que me deu uma alergia. Porque desde pequeno eu tomo homeopatia. E aí, quando eu falo, eu não tomei vacina, o pessoal, o quê? Nunca tomei vacina. Só tomei quando eu fui para a África, que eu precisei tomar contra a febre amarela. O resto, eu levava um atestado do médico e não tomava. Então, assim, eu sou uma exceção. Eu, meus irmãos, toda a minha família seguiu essa linha. Mas é muito difícil. 99,9% das pessoas toma remédio e continua querendo tomar remédio e não vai na causa do problema, da doença, né? E assim, eu não tenho uma doença, eu não sei que doença eu tenho. Porque quando eu tenho alguma coisa, eu ligo para o meu médico homeopata, ele fala, olha, chega perto de tal remédio e pronto. Aí é diferente, né? Então, eu concordo plenamente com a Cleusa que é difícil essa história de ser natureba da vida. Mas eu estou muito feliz, assim. Não fico doente. Não peguei, durante os 4 anos da Covid, eu não peguei uma gripe. Eu peguei gripe em março agora. E não tomei vacina nenhuma, nem remédio. E estou viva aqui, estou com 66 e estou aqui. Então, eu acho que é isso. Um depoimento homeopático. A gente pode Eu não posso levantar a mão porque eu não tenho, a mãozinha não está aparecendo aqui, por isso que eu tenho que sem começar problema. a falar. Pode Eu falar. acho que o que motiva a gente a continuar nesse caminho, quando a gente quer contribuir para a saúde, é realmente a gente perceber que isso não é para a massa, né? Não é para um grande número de pessoas. Então, o que consola o meu coração e que depois de algum tempo eu comecei a praticar é, ao invés de lamentar que não são tantos, né? Ou que tantos estão fora dessa sintonia, eu passei a celebrar cada um dos que escutam, dos que se movimentam, dos que se deixam tocar por isso. Aí a vida fica um pouquinho mais leve. Que bom, Regina, que bom ouvir isso, porque realmente a gente tem que celebrar cada um que se aproxima. Daí, tipo assim, eu tenho clientes na farmácia já numa terceira geração. E assim, eu fico muito feliz de ver aquelas que foram crianças bebês quando eu estava começando e que hoje trazem os filhos seguindo o mesmo caminho. Então tem essa compensação que prende a gente, assim, né? E às vezes alguém chega e fala assim, mas a homeopatia funciona? Eu falei, se não funcionasse, eu não estava aqui faz 40 anos, né? Então, assim, tem esse lado, né? Pena que, como, assim, são poucos. São celebrados, sim,
né? Porque são privilegiados, crianças que chegam na idade adulta sem nunca ter tomado um antibiótico. Então, é para celebrar. É. Vamos A continuar? gente não pode esquecer também, né, que a gente chegou até aqui por milhares e milhares de anos sem ter ciência, sem ter produtos químicos para garantir a nossa saúde, né? Era a natureza, nos nossos antepassados um pouquinho mais longínquos, a natureza que garantiu a cura para muitas dificuldades que a gente tinha, para muitos males que a gente tinha, né? Então, graças ao que é o natural, a gente está aqui hoje também, né? Senão a gente já tinha perecido, já tinha extinto há muitos anos. Sem ciência, né? Totalmente, né? Tipo assim, porque eles se entregavam a esse grande desconhecido. E, através dele, eles chegavam àquilo que eles precisavam, né? Então, assim, não tinha muito mistério, era aquela ligação mesmo com o todo, e, através desse todo, eles faziam algumas besteiras hoje com o nosso olhar, mas que funcionava, sabe? Né? Então, aquela coisa de pegar a teia de aranha para poder tratar um ferimento, e que, através disso, alguns morreram de tétano, né, em consequência disso. Então, assim, a gente vê algumas histórias assim muito loucas, mas também a gente vê muitas histórias de cura. E, realmente, como diz você, a gente só está aqui porque eles conseguiram fazer essa ponte, né? Então, assim, eu nasci e cresci aí perto de você, Eurico. E, Uhum. assim, era uma cidade que praticamente não tinha médico, tinha um médico. E quem tratava todo mundo era o dono da farmácia, que nem era farmacêutico. Sim, verdade. Uhum. Não existiam grandes laboratórios, né? Para os nossos antepassados, né? Não existiam grandes laboratórios de farmacêuticos. Então, o que a natureza que proporcionou que a gente esteja aqui ainda hoje, né? Eu sempre penso isso, sabe? A ciência, a química, ela veio num processo que chegou depois, mas se a gente olhar também, um pouquinho mais profundamente, a maioria, né, dos medicamentos que são sintetizados, eles vêm da natureza, né? Eles vêm da própria natureza também. Então, é graças à natureza que a gente está aqui. A gente precisa honrar isso tudo. A gente tem que honrar esse grande desconhecido. Tem uma autora que tem um livro chamado A Magia das Plantas, e que ela fala assim: quando alguém vai adoecer, nas proximidades de onde ela mora, está nascendo a planta que vai trazer a cura. Daí ela fala assim: se tiver um vaso, se tiver um canteiro, com certeza ali vai nascer a planta que vai proporcionar o alívio para aquele sintoma. Eu acho isso assim maravilhoso. Assim, pena que a gente não tem mais esse olhar, né? A planta está nascendo perto da gente, mas a gente não enxerga. Vamos continuar? Sim. O trauma. Um trauma resulta de uma situação que envolve risco de vida, ou que foi imaginada como tal. Um trauma deixa uma impressão no corpo e na alma. A impressão resulta de não ter se completado um movimento no corpo e na alma. Com isso, o trauma pode ser revivido e volta a pesar sobre nós. Observamos nas constelações familiares que um grande número de traumas não resultam de vivências pessoais, mas advieram por identificação com outras pessoas da família. Não são, portanto, traumas pessoais, mas sistêmicos. Um trauma sistêmico está sempre associado a alguma relação inconclusa.
Geralmente, uma reconciliação necessária não teve sucesso, ou as consequências de alguma culpa pessoal não foram assumidas pela pessoa responsável. Então, uma outra pessoa da família assume o que não se completou e carrega a culpa como se fosse sua. Nisso consiste o trauma sistêmico. A tentativa de tratar um trauma sistêmico como se fosse pessoal, por exemplo, por meio de medicação ou de exercícios corporais, não é suficiente. É preciso ter em conta que um trauma sistêmico precisa ser abordado de outro modo. Temos que identificar no sistema a pessoa ou as pessoas que não foram acolhidas ou integradas a ele, que foram excluídas ou não conseguiram completar algo para si. Procuramos, portanto, identificar dentro do sistema a origem do trauma. Quando isso vem à luz, podemos retrospectivamente buscar, numa constelação, a reconciliação por meio de representantes. Quando se consegue isso, a pessoa que carregava o trauma por outra pessoa fica subitamente livre, simplesmente porque o trauma foi reconduzido ao seu lugar original. Quando lidamos com crianças traumatizadas, é preciso descobrir, antes de mais nada, se o trauma decorreu de uma vivência pessoal com risco de vida ou de uma ligação sistêmica. Então, adotamos o procedimento indicado para o caso. Também existem traumas que são impostos pelo destino, por exemplo, por uma guerra que afetou a todos. Nesse caso, a terapia do trauma individual ou a terapia do trauma sistêmico por si sós não adiantam. Aqui, algo diferente se exige de nós, a saber, que encaremos o destino e nos conformemos com ele, dizendo: sim, assim é e assim pode ser. Eu aceito isso, tal como é. Então, o que era um trauma para nós se transforma numa força, e nós nos unimos à vida de uma maneira abrangente. Agora farei com vocês uma pequena meditação. Vocês podem fechar os olhos. Entramos em nosso próprio corpo, como se caminhássemos através dele, e sentimos onde ainda atua a impressão, a tensão ou a dor de algum trauma pessoal. Então visualizamos esse trauma fora de nós, a alguma distância. Aí ele pode movimentar-se para onde quiser, para onde precisar, até que finalmente se esgote. Quando olhamos para ele, ele talvez nos olhe como uma criança que acaba sorrindo para nós. Assim, o acolhemos de novo em nosso interior, permitindo que ele caminhe livremente na direção que desejar, até que finalmente pousa, talvez, em nosso coração. A seguir, nos sintonizamos com nossa alma. E lá percebemos também um trauma antigo. Um medo, uma dor, uma decepção, uma raiva. E visualizamos isso fora de nós.
verificamos o que isso está buscando, para onde deseja ir, onde fica em paz. Então imaginamos que tomamos pela mão o trauma corporal e o trauma da alma, e junto com eles olhamos para longe, para muito além de nós, para o grande destino, diante do qual todos esses traumas têm seu lugar, porque tudo foi querido por ele, do modo como foi. E dizemos, diante desse destino e para esse destino, sim. É a palavrinha mais mágica que a gente tem na constelação, né? Sim, sim à vida, sim a tudo. E como é difícil, às vezes, a gente dizer sim. Né? No momento que a gente não consegue dizer sim, aparece um sintoma para a gente lidar com ele e refletir de onde é que ele nos leva. Será que dá tempo da gente ler ainda essa constelação que vem em seguida? Ou a gente só reflete e para por aqui? Fala, Dilena. Tem um novo colega, Arnaldo, dos Reis Ramos, está entrando agora. Seu microfone está fechado, Arnaldo. Boa noite. Eu estive esse final de semana no quarto módulo com a Maria Raquel em Belo Horizonte e o Renê que veio dar o módulo, né? Então, ele e ela nos convidou para entrar aqui, né? Eu disse que eventualmente eu chegaria atrasada porque na terça tem um compromisso. Aí eu resolvi entrar para sentir, para dar uma boa noite. Seja Seja bem-vindo. bem-vindo. Seja Aham, bem-vindo. é. Eu fico um pouco aqui em Belo Horizonte, Lagoa Santa e um poucão lá em São Paulo. Mas eu não tendo atividade, eu entro no horário. Senão, eu peço licença para pegar o caldinho de prosa. Pelo menos umas poucas páginas eu ouvi com atenção da hora que eu entrei e eu agradeço. E também os nossos encontros ficam gravados e você pode acompanhar depois no YouTube. Ah, que bom. Obrigado, então. Eu já vou ver o de hoje lá. Então, E lá todos eu procuro como? eles ficam gravados no canal do Hamilton Plástico da Rosa, no YouTube, que foi um dos idealizadores desse grupo, Ah, tá. né? Ah, tá. Então, todos os encontros são gravados e estão disponibilizados. Normalmente, na semana seguinte, ele já disponibiliza no canal. Hamilton, peraí. Do da Rosa. Hamilton, Hamilton Plácido da Rosa. Hamilton Plácido da Rocha. Rosa. Rosa, 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 tá bom. Obrigado, viu? bem-vindo. Para mim é importante porque eu tenho
eu estou com um pouquinho de deficiência visual, então tudo que é gravado e eu possa ouvir me ajuda muito. Obrigado. Então, a gente lê ainda a constelação, o exemplo seguinte, ou a gente para por aqui hoje? Cleusa, eu acho que foi tão intenso que a gente poderia ficar com as nossas meditações de hoje, né? Eu também penso assim, É, é minha mesmo opinião. Também. assim, De porque eu acho que acordo. foi muito profundo. Na realidade, foram 3 meditações, 3 aprofundamentos que o Bert trouxe aqui nesse pedaço. E que a gente tem que estar trazendo isso para a nossa alma, para a gente conseguir dizer esse sim, né? A várias coisas, né? Por exemplo, quando ele fala que quando os traumas que vêm de uma guerra, os traumas que vêm da pandemia, sabe? Assim, esses traumas de situações mais grandiosas que a gente tem que dizer sim, e sim foi, né? Então, assim, para mim, essa palavrinha sim, ela é muito mágica. E é muito difícil, principalmente quando a gente é colocada diante de uma coisa grandiosa. Então, a gente podia encerrar por aqui. Regina, obrigada pela tua leitura. Tá? Obrigada a todos vocês que estão aqui. Muito obrigada aos que vão poder acompanhar depois no canal da Mil. Passo para você, Euri. Bom, então a gente encerra por aqui hoje. Seja sempre bem-vindo, Arnaldo, aqui Bri- os nossos encontros são nas terças-feiras, no mesmo endereço. Começa às 20h30, você será sempre bem-vindo aqui entre a gente. Muito Agradecido. obrigado a Cleusa, que conduziu que orientou, foi a nossa orientadora hoje. Obrigado a Regina, que foi a nossa leitora. Eu acho que foi hoje um movimento muito profundo para a gente levar para a gente refletir aí nas próximas horas aí. Então, muito obrigado a todos e até terça que vem. Sejam todos muito bem-vindos. Terça que vem a gente está junto novamente, tá bom? Obrigada, Eurico. Obrigada Grande a beijo, todos. fiquem com Obrigada, Deus Cleusa. Obrigada, boa e uma noite. ótima semana a todos vocês. Boa Bom semana. noite. Boa noite.